Olá, eu sou Jéssica Queiroz, escritora, leitora e estudiosa não tão incansável depois de 4 dias de FEFIC, sejamos honestos. Seja muito bem-vindo a mais um vlog literário e dessa vez eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência na FEFIC desse ano. A FEFIC começou para mim na terça-feira, que fui buscar minha amiga Valéria Santos no aeroporto e preparar o coração para passar 4 dias inteiros com ela e a Gabriela Garrido, deixando o nosso trio completo pela primeira vez em 6 meses. A FEFIC é a primeira e única feira de ficção cristã e cultura, e as minhas expectativas estavam bem altas para esse ano. Ano passado foi minha primeira participação na feira e foi uma injeção de ânimo que me impulsionou para a escrita do meu primeiro livro. Minhas expectativas foram facilmente superadas já pela oportunidade incrível que foi encontrar tantas pessoas queridas que eu conhecia só virtualmente ou que eu estava meses sem ver. E cada encontro foi muito precioso, só de olhar para essas imagens já me deixa com saudade de tudo que vivemos naqueles dias. Assistir cada uma das palestras também foi muito interessante, porque foi semelhante a uma experiência de congresso que você faz para se manter atualizado dentro da sua área, com vários palestrantes e autores incríveis. Muitas editoras marcaram presença e eu senti muita abertura para conhecer novos autores. E claro que uma das coisas mais belas da FEFIC é a área de autores independentes e por vários motivos. Tem muita gente super nova com histórias bem criativas, grande variedade de perfis de autores e histórias, de forma que se você procurar você consegue encontrar a sua turma. E haviam vários autores lá que estiveram no ano passado e que estavam lá com novas histórias de novo, ou até sendo publicado por editoras pela primeira vez. Eu aproveitei para conversar com alguns deles e saber como estava sendo a experiência de feira deles e para eles contarem um pouquinho para vocês da história do livro deles. Oi, gente, eu tô aqui com a Priscila. Quem lembra do blog do encontro da FEFIC que nós fizemos? Ela estava para lançar o livro dela e agora eu tô aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui na FEFIC com o meu primeiro livro, Como Neblina, que é um drama romântico emocionante, que você vai poder se envolver com a história. Tem uma música autoral para embalar um romance e tem. Como está sendo sua experiência de feira? Nossa, é emocionante, né? Eu vim como visitante o ano passado e estar aqui como autora é um presente de Deus mesmo. Tem sido gratificante conversar com as pessoas, poder contar a minha história e ver que as pessoas têm se interessado, tem sido bem, são muito gostosos. Graças a Deus. Estou com a Vitória Rezende também, que vai contar sobre a história linda dos livros dela para vocês. Por favor. Olá, meu nome é Vitória Rezende, eu sou autora dessas 3 obras de ficção cristã. Hoje eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês sobre esses 2. Eles foram feitos para ser uma série onde eu conto a história dessas 5 meninas que foram sequestradas e exploradas durante a infância. Mas no primeiro capítulo já elas fugindo desse lugar. Então a história se baseia muito mais em como elas reconstruíram a vida delas do que o que aconteceu ou como aconteceu com elas lá atrás. Essa daqui é a personagem principal. Ela se chama Ana Paula. A Ana Paula decide acreditar que Deus não existe, porque se Deus existir, ele é só mais um que ama uma multidão de pessoas, mas virou as costas para ela quando ela mais precisava. Então nesse livro é muito sobre como o Senhor tratou as dores, as feridas, os traumas das meninas, mas também como Deus mostrou para Ana Paula que ele nunca virou as costas para ela, que mesmo com tudo o que ela passou lá atrás, o Senhor estava ao lado dela, ele nunca a abandonou e que ela é uma filha amada, preciosa pelo Espírito Santo. Esse daqui já é a sequência onde eu conto a história das 5 meninas, mas 2 anos depois. Então as meninas já estão em um relacionamento muito mais maduro entre elas já têm uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional, já têm uma fé muito mais fortalecida no Senhor. Então eu conto muito sobre como a amizade delas deixou de ser apenas uma amizade, mas se tornou família. E Deus usa uma a outra para abençoar elas, para crescer, né, para fazer com que a fé delas seja cada dia mais fortalecida e elas se tornem cristãs ainda mais maduras. Já esse outro livro eu conto a história da Zoe. A Zoe é uma mulher de 32 anos que abre uma empresa e conquista tudo o que ela quer.
ela se torna um nome importante na área profissional, ela se torna milionária, ela se torna realmente famosa, enfim, ela conquista tudo o que ela queria na vida, mas ela sofre uma perda familiar que faz com que ela comece a se questionar sobre seus princípios, sobre seus valores, sobre a maneira como ela gerencia a sua empresa. Então, no meio desse luto, ela vive uma transição de carreira que faz com que ela descubra que a fonte da verdadeira riqueza não está em absolutamente nada do que ela buscou a vida inteira, e sim em um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. E é claro que os 3 livros têm romance, porque enfim fui eu que escrevi, e eu amo romance, então eu acho que a gente precisa de uma pitadinha de romance na nossa vida. Os livros estão disponíveis no Amazon, então estão disponíveis no Kindle Unlimited, e vocês podem encontrar também os e-books ou os livros físicos no meu Instagram, que é Vitória MM Rezende. Quero apresentar para vocês a Angélica Pina, que faz aqueles romances de aquecer o coração, delicinha de ler, e ela vai falar um pouco para vocês da história nova dela. Olá, eu sou Angélica Pina, eu tô aqui com o meu 5º livro de ficção cristã. Eu sou escritora desde 2014 e participei da FEFIC desde a primeira edição. Começou lá em Belo Horizonte, era uma média de 20 autores e hoje eu tô aqui participando da edição de 2025 com mais de 80 autores e é muito legal ver esse crescimento da ficção cristã, ver tantos novos autores chegando, aquece o coração, porque quando eu comecei, eu nem conhecia ficção cristã quando eu me tornei escritora. E ver esse crescimento é muito, muito gratificante. E eu tô aqui com o meu lançamento, que é Doces Afeições. Na verdade, ele começou com um conto, que era Amor Expresso. E como as pessoas gostaram e acharam a história muito curtinha, eu decidi expandir ele e ele se tornou Doces Afeições. Que é a história de um cara que não gostava de trabalhar, era um filhinho de papai, mas o pai dele obriga ele a trabalhar numa cafeteria. E aí, o que ele faz? Ele começa a marcar encontros com as pessoas nessa cafeteria e quando a pessoa já tá lá, ele desmarca, porque na verdade ele não queria encontro, ele queria clientes. E aqui nós temos 2 vítimas desse golpe, que é o Diogo e a Priscila, que acabam chegando lá e tomam um bolo, mas eles acabam se conhecendo nessa cafeteria. E o diferente desse romance é que em muitos romances, quando o casal finalmente fica junto, o livro acaba. Mas aqui eles se casam no meio do livro. Então a gente vai ver o depois do Felizes para Sempre, a vida de casados e qual é a parte boa e os desafios de um casamento cristão. Gente, eu tô aqui também com a Laís e a Raquel, que vão apresentar os livros dela. O stand mais diverso da FEFIC está aqui. Vocês vão conhecer um pouco sobre essas histórias. Oi, gente, meu nome é Raquel, eu sou autora de ficção científica e distopia. Eu tô aqui na feira com o meu lançamento, que é Amor Decodificado, que fala sobre uma analista de dados que trabalha num aplicativo de relacionamento e ela tá muito frustrada com os dados porque eles prometem encontrar o seu par ideal, mas ela continua solteira. E eu também tenho minha trilogia distópica, que se passa no Brasil em 2093, e o Brasil ganhou uma guerra chamada Guerra do Novo e a partir disso apagou todo o passado, proibiu o papel, e a nossa protagonista, ela encontra um pacote de papéis e ela tem que decidir se ela vai atrás de descobrir isso ou se ela vai esconder. Oi pessoal, eu sou a Laís, eu tô estreando no mundo da ficção cristã e eu já vim com 2 propostas bem diferentes. A primeira delas é Voar, uma fantasia que vai falar sobre a busca por propósitos e a importância da gente encontrar nosso maior propósito no Senhor dos Propósitos. E o outro bem diferente também é um suspense que vai acompanhar o emissário de Caim, que ele promete limpar a cidade de Keber de todos os pecados, numa história que vai falar sobre os riscos do julgamento e a importância de cada um viver a sua própria jornada de redenção. Eles estão disponíveis na Amazon em e-book e também no Kindle Unlimited. Eu estou aqui com a Miriam, que vai apresentar para vocês o livro dela. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Miriam e esse aqui é o meu livro, O Alarido da Luz. Ele é uma fantasia com bastante romance, um toque de suspense e humor. Ele é daquele suspense, tipo assim, a protagonista tá fazendo alguma coisa e tu olha e vê que vai dar errado e tu fala, não faz isso, por favor, e ela vai lá e faz e dá errado. E aí, tipo assim, é muito incrível. Ele tem um mapinha dentro, eu vou tentar mostrar pra vocês. Você que fez o mapa? Sim, eu desenhei e eu mandei para uma designer daqui do campus mesmo e ela fez ele todo digital para mim, para colocar no livro. Então a história vai se passar aqui na Cidade das Almas, que é basicamente um lugar onde existem várias criaturas híbridas e muito cruéis. E a protagonista mora com a mãe dela, que também é uma dessas criaturas, e todos os dias ela vai pra floresta caçar.
Porém, um dia ela tá caçando e acontece alguma coisa e ela decide que ela não quer mais morar na mesma casa que a mãe dela. Então ela foge e se alista na Legião do Rei, porque esses dois reinos estão em guerra. Aí, um dia eles vão pra batalha e ela é capturada pelo reino inimigo e acontecem muitas coisas que vocês precisam ler pra saber. E, enfim, ela descobre muitas verdades sobre ela, sobre o passado, coisas que ela tinha esquecido e pensado que tinha morrido. E, enfim, essa é a história. É incrível, eu sou suspeita em falar, mas é maravilhosa. Eu tô aqui com a Jota Carmelo, que vai contar um pouco pra vocês sobre os livros dela, as histórias de fantasia. Olá, tudo bem? Eu escrevi 2 fantasias que fazem parte da mesma saga, chamada Remanescentes do Porvir. Essa aqui chama Filhos do Riso e conta a história de uma família de piratas que um dia foram escravos, até que eles encontram o Barqueiro, que é a representação de Deus no universo. E por onde ele passa, as águas se acalmam e o oceano é cheio de monstros. Já esse aqui, o Tio da Coroa de Injúrias, vai falar sobre um soldado que mora num vilarejo bem pequenininho, que é tão pequeno que ele é o único soldado de lá e também não tem uma prisão lá, mas tem uma prisioneira. Ela tenta fugir, mas ele traz ela de volta e descobre que ela é a poetisa. A poetisa é tipo João Batista, que ela confronta o pecado das pessoas e também ela trouxe uma profecia que ninguém acreditou, até que realmente começou a se tornar realidade. Abriu um portal mágico e tá entrando na areia de outro continente através dele. E agora eles precisam encontrar a coroa da profecia para impedir isso de acontecer. Esse livro aqui trata muito sobre imoralidade sexual, inclusive um dos monstros é o boto cor-de-rosa. Tem sereias, tem outros monstros autorais também. Fala também sobre confronto ao orgulho, porque a poetisa ela tem toda uma questão com orgulho. E o soldado, ele é um mestiço, então fala muito sobre essa coisa de identidade, de não se pertencer a nenhum dos 2 lugares. Eu tô aqui no estande 17 da FEFIC, caso vocês queiram vir aqui. E os seus livros estão no Kindle pro pessoal? Estão no Kindle também, os 2 estão no Kindle e a gente tem uma música no YouTube chamada A Esperança do Náufrago. Eu amei também ver muitas famílias e amigos engajados ali na divulgação dos livros dos autores independentes. É verdade que alguns contavam só com seus vizinhos de estande para fazer funcionar, mas havia um certo senso de comunidade mesmo, né? Um senso de conquista conjunta para todo mundo que estava ali. E eu achei isso muito rico, achei isso muito especial. Então eu já tô com muita saudade dos dias que vivemos ali, estou com saudade das minhas amigas, disse isso no começo do vídeo, e provavelmente vou dizer isso outras vezes no Instagram nos próximos dias, porque realmente ficou uma sensação muito boa e uma expectativa pelos próximos eventos que virão. E a gente vai poder se encontrar de novo. Nós voltamos para casa com tudo isso de livro. E o meu cronograma que lute, né? Porque além de ler tudo isso, eu preciso terminar o meu livro, preparar para o lançamento do meu primeiro livro, finalizar o rascunho do segundo. Mas tudo isso vocês vão acompanhando por aqui. Muito obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo e até a próxima!